Filmou. Então vamos lá. Desligar a máquina. Essas coisas aqui, ó. Destravar a esteira e remover. Primeira coisa é, vamos remover essas partes para você poder ter espaço para trabalhar, ficar mais rápido. Então solta esse parafuso aqui, ó. Isso é só para ter... para ficar fácil. Ficar mais fácil, né? Soltou o parafuso, o resto você sabe, né? Só encaixe. Assim. Essa também tira. A unidade de avanço. Também é só encaixe. Será que não era bom pegar um fiozinho? Ó, pegar um flash. Lá nos fundos tem aqueles dois conectores, tá vendo? Tá. Ele é da unidade do bloco de exposição. Certo. Eu vou ter que soltar eles. Porque o próximo passo é soltar o bloco de exposição. Tem que soltar esse bloco de exposição. Primeiro solta o cabo, os dois, são dois cabos de tamanhos distintos, então não tem erro. Soltei os dois, ó. Tá. Então tem que tirar essa peça que ela tá fixa no bloco do laser. Para você desafixar ela, tem dois parafusos Allen aqui, Certo. e dois aqui. Certo. Dois. Certo. Tá? Então vamos remover. Você precisa de uma chave Phillips, um kitzinho de Allen e também sextavados, a chave número 13, sextavado, e uma chave número 5 Allen. Um alicate universal e uma chave Phillips. Provavelmente você tem a necessidade, se você tiver próximo, ajudaria muito, uma pinça e uma Allen também número 3. 3. Tá. 3. Eu já mostro para que vai usar. É isso, eu acho que é só isso mesmo. O legal de tirar o bloco, que é o recomendado, é quando você tira o bloco, você consegue limpar as ventoinhas que refrigeram o bloco do laser. Tá? Por que não é recomendado fazer o reparo no local abrindo a tampa do laser? Além de sujar o laser e ficar mais difícil de você limpar depois, começar a sair cisquinho, né? Não ficar bem alinhado, não ficar bem ajustado, então acaba cometendo esse erro de não tirar o bloco e não limpar essas ventoinhas. Essas ventoinhas servem para quê? O laser ele fica num processo constante de aquecimento e tem que manter a temperatura. Então às vezes ele aquece, às vezes ele esfria. Se as ventoinhas estiverem entupidas de pó e não tiver eficiência,
ela não refrigera o laser do jeito que tem que refrigerar. Pode estar o ar excelente, 23 graus, deteriora muito rápido os canhões. Vamos soltar os aterramentos. Não, pode ir. Comigo não se preocupa não. Esses dois, porque ele fica nessa chapa. Essa chapa, se você não soltar ela, ela não deixa você tirar o bloco. Então, tem que tirar essa chapa aí. aqui isso é só a frocha, não precisa soltar os parafusos da chapa. Certo. Tá vendo? Um lá Só e um aqui. encaixar. Leva uma chave boa. Senão é doido pra espanhar. Então você só afrouxa e já tá solto, ó. Sai assim. Continuando tirando os aterramentos, né? São 4 aterramentos. Os 2 da chapa e os 2 do lado esquerdo. Esses aterramentos são 4 porque eles funcionam como uma gaiola de Faraday. Se a máquina tiver com aterramento bom, ele evita interferências eletromagnéticas dentro do bloco. Né? Os lasers em si, eles não sofrem interferência eletromagnética, mas algumas peças lá dentro, tipo sensor de sincronismo, espelho poligonal, que tem peças eletrônicas, eles podem sofrer. Por isso que o aterramento é muito importante, Tem né? que Ter um ter. aterramento bom. Por isso que tem 4 pontos de aterramento. Bom, vamos soltar esse cabo que vem já de dentro do laser. Agora é hora de já começar a soltar os cabos. Esse cabo é o do sensor de sincronismo. Tá? Então tem essas abraçadinhas aqui. Ele é aterrado, então tem que soltar o parafuso. Soltando e pondo o cabo pra lá. Então você pega aqui, ó. Você sabe que todos esses cabos estão saindo de dentro do laser. Tem as espumas pretas, tá vendo? Tem uma preta aqui. Isso. Tá. Tá? Então você vai soltando um por um que sai de lá de dentro. Ó. Esse cabo, que é o J1539. Cabo do sensor de temperatura da unidade do bloco, que é esse preto, que é o cabo P1526. A gente vai soltar o cabo do canhão vermelho. Também tem um aterramento, que é esse cabo aqui, ó, que é o P1532. Solta ele e solta o aterramento dele. Lembrando que provavelmente o bloco novo não venha. Bom, nesse caso, como você vai trazer o bloco, o aterramento continua no cabo. Geralmente quando eu mando 100. Tá. Aí você não pode esquecer de recolocá-lo. E o cabo de energia do laser 1540, J1540.
Esse aqui. Então, do lado direito do bloco, eu já soltei todos os cabos. Deixa eu de um jeito livre. Aqui, ó, solto pra cá. De maneira que o cabo LVDS aqui não atrapalhe em nada. Do meu lado direito. Agora, do meu lado esquerdo, eu tenho saindo do laser os cabos do AON, os 3, e os 2 cabos dos lasers azul e verde. Tá? Então, eu vou soltar das placas BG Laser Drive os 2 cabos do laser, que seria esse aqui, ó. Aquele ali. Esse aqui é o 15. Certo. Aliás, na etiqueta sempre vai estar o número de série do próprio laser. Então não serve como parâmetro de numeração. Mas é esse aqui. Solta ele, ó, da placa. E o mesmo pro verde. Deixa eu dar uma fumada no verde aqui. Tá? Não tem como errar. A plaquinha BG Laser Drive, ela tem 2 conectores, parece que são iguais. Mas não são. Não, um é maior que o outro. Tá. Sempre vai ser o menor que você vai usar para conectar. E os AONs do lado direito. Os cabos BNC. Ah, todos os 3 tem que Todos os tirar. BNC. Esse vai pro laser. Esse vai pro laser. E o azul também. Tá? Soltar fácil, afrouxar, né? Desrosquear, você já deve ter feito isso. Esse é o do vermelho, que é o P1642. O verde, 1637. E o azul, 1632. Bom, para quem não entende muito do AON, cada cabo tem a sua etiquetinha com a cor respectiva do AON. Se o cara se perde na hora de montar o bloco, isso aqui geralmente fica fixo lá na loja. Então o cara só se orienta pelo outro BNC que fica. Por exemplo, esse aqui é o verde. Então eu já sei que quando eu voltar, eu tenho que voltar o verde aqui. E esse é o azul e esse é o vermelho. Então tirei. Põe esse cabo aqui, ó, o do aterramento de fábrica, sempre enrosca ele pro outro lado. Porque você não corre o risco de, na hora de você voltar ao bloco, você colocar em cima dele, apertar tudo e esquecer. Certo. Se você esquecer, você vai ter que tirar tudo e tirar o aterramento. Tá? Então, cabeamento do laser, o laser já está descabeado, já está tudo desconectado. Então, eu preciso agora soltar o bloco de exposição e os sextavados. Então, vamos soltar os sextavados. O laser fica fixo na máquina por 4 sextavados. Aqui, ó. Um sextavado, 2, 3 e 4. Então vamos soltar. Com a chave 13, né, de boca, eu uso essa técnica. Se você tiver a tamborzona, canhão, mais fácil, mas eu não tenho, então eu faço isso aqui. Acabou, tá solto. Próximo. Solto. E solto. Agora ele fica frouxinho. Vou desrosquear com cuidado para não cair lá para dentro. Agora é a hora de usar a pinça, ó. Geralmente essas arruelas, se você não tira com a pinça, elas somem. E às vezes até com a pinça some, se o cara não tiver cuidado.
bloco tá solto, tá? Só que a gente não vai tirar ele assim porque ele ainda tá com o bloco de exposição. A exposição tá meio. Unidade de exposição. Allen número 5. E alicate universal. Ou se o cara tiver a chave Allen com braço. Mesma coisa, é só afrouxar. Tá. E aqui atrás. Beleza? Então, ó, tira as duas do fundo. Rapaz, isso aí pra tirar precisa de dois, não precisa não? Não, vou mostrar uma técnica aqui. Muitas vezes não tem ninguém lá pra te ajudar. E aí você não pode perder tempo com isso. Tirar com a pinça, porque isso aqui geralmente não vem. Nem as arruelas. Aí você tira uma de um canto. Aqui lá, né? Isso. Fica mais fácil. E agora, a próxima você vai desossiar segurando aqui a peça. Lembra que a gente já tirou o cabo, né? Então é só segura aqui embaixo a peça, para não correr o risco dela escapar. Muitas vezes ela fica travada, que eu acho que é o caso aqui, porque a máquina já está funcionando há muito tempo. Ela tá travada, né? Mas para não correr risco é melhor você segurar com a mão. Tirei. Ela tá travada, ela não vem. Eu vou ter que segurar e dar uma puxadinha, dar uma empurrada para trás e para frente, um molejo para ela poder soltar. Ela é pinada em algum lugar, não? Ela não é pinada em lugar. Ela tem uns pinos guias aqui que na hora que eu for voltar, retornar, eu vou te... Às vezes você tem que pôr força. Atrás ela tem um... Você tem que jogar ela para a esquerda. Ela tem um... Ela tem esse pino guia aqui, ó, que vai lá dentro naquele suporte. Naquele guia. suporte. Isso. Então, quando você voltar, você encaixa o pino guia ali e joga para direita. Certo. Para tirar é o inverso. Joga para esquerda e ele Pra já esquerda e desce. sai. Isso. Então, remover esse último aro aqui, sobressaiu aqui. Tudo solto. Aqui você vai ter que tirar só para dar para esse cabo aqui, ó. Você desconecta só para livrar a placa. É o P1508. Põe ele aqui, ó. Deixa ele aqui. Que aí a placa vai... Você consegue trabalhar com ela assim. Ah, sempre esqueço. Acho que todo mundo esquece quando vai trocar o bloco. Desligar as duas ventoinhas. Desconecta aqui, ó. E o cabo do aquecedor do laser, que esse é o mais difícil, ó. Ele fica muito do lado da ventoinha, tá vendo? Tem um jeito, você segue o cabo, põe o dedo na trava dele, ó. Aperta e puxa. Geralmente para voltar eu volto com a pinça. Eu seguro aqui com a pinça e encaixo. Agora a placa tá solta de verdade. Você põe ela aqui pro lado. Nesse ponto aqui, se você tiver num laboratório igual a esse que eu tô aqui, e você consegue sustentar a tampa lá atrás, sem perigo, aí beleza, ó, tá vendo? Fica
Fica mais fácil você trabalhar. Então leva a tampa pra cá, puxo isso pra cá, que é os AONs, os dos lasers. Pra não correr isso de quebrar o cabo, eu deixo ele aqui, tá? Pego nas alças, livro ele lá dos sextavados, puxo ele pra frente, aí deixo ele aqui e aí eu começo a puxar o cabo dos lasers que estão lá, com cuidado. O laser tá solto. Tá vendo a sujeira? Então, eu preciso desse suporte. Esse aqui do rasgo, que é o pino guia da unidade do plano focal. Então aqui que a gente vai usar a chave Allen número 3. Ah, mas Assim. mas por que você vai precisar? Pelo lado de cima, tá vendo? Eu solto. O que vem dentro da caixa, pra não dar problema na caixa, ele vem sem. Então eu pego do original. Isso é pinado também? Não. Só, tá vendo? Não tem nenhum guia. Sempre com rasgo pra trás você vai voltar, tá? Sempre nessa posição. O pino guia tem que entrar e ir pra direita. Não se confundir e colocar assim, que vai dar problema. Bom, essa etapa aqui tá pronta. Vamos parar o vídeo pra gente poder limpar essas ventoinhas, tá vendo? Ó? Essas são as ventoinhas que eu te falei. Olha a quantidade de pó. Então eu vou precisar de um aspirador agora, eu vou buscar lá, olha só como é que fica. É muito pó, então não é bom deixar assim. Por isso que é bom sempre trocar a unidade quando o cliente solicita o reparo. Então vamos dar uma pausa no vídeo aí. O celular voltando aí. Então vai ficar mais ou menos assim. Se ficar assim, com esse nível de limpeza, já está de bom tamanho. Tá? Então o bloco antigo está aqui. Sempre, se ele tiver um aspirador, mandar já limpo. Se puder mandar limpo, aspira, passa um pano, tá? Ele não fica sujo só em cima não, embaixo fica terrível, ó. Tá vendo? Aquelas ventoinhas, elas ficam aqui, ó. Isso. Então aqui a gente tem o aquecedor e o dissipador do bloco, tá? Então esse aqui eu vou limpar depois, não precisa filmar. Vamos reservar ele aqui. E agora eu vou pegar um novo. Vai nessa embalagem. Tá assim, meio solto. Porque como aqui tá dentro do estado, aqui pertinho, eu não quis embalar, veio no carro, então veio protegido, né? Agora quando vai de aéreo a gente manda bem embalado. Vou usar aqui de mesa. Por que eu vou usar de mesa? Por aquele. Exatamente. Posiciona aqui de um jeito que fique seguro. Pega o suporte da unidade de exposição. Lembrando que essa é a posição. Eu vou posicionar ele aqui. Achei aqui. Ele tem muita folga assim. Tem que estar bem apertadinho, tá? Não pode deixar folga não. Tem um... Digo assim, na lateral ele tem muito jogo. Ah, na hora de voltar ali dentro eu vou tentar explicar ao máximo o posicionamento correto pra evitar ter que ficar fazendo alinhamento de borda. Aqui apertou, não precisa apertar até sangrar. Encostou, dá mais uma coxadinha.
Uma coisa importante é, quando tirar o bloco danificado, nunca manusear ele assim, sempre pelas alças. Por quê? Isso aqui é 85% dos blocos que vem pra gente vem assim. O cara esquece e põe o dedo no vidro. Aí suja o vidro, ele tem que passar produto químico para tirar a sujeira. Tá? Então quanto mais correto ele manusear, melhor. Então tá aí, o bloco é esse, ele é recondicionado, tá no jeito de colocar ali. Então eu vou segurar os cabos com a alça. É a mesma coisa do lado esquerdo. Certo? O número de série aqui, ó, B2158, sempre vai na sua esquerda superior. Então eu vou posicionar nos... Pode encostar aqui, não tem problema, ó. Ele é pesado, ele pesa uns 12 quilos, então... Ele vai lá, encaixou aqui, ó. Tá certo, no sextavado. E aqui também. Certo? Vou liberar o espaço da chapa da placa, dessa chapa. Vou jogar os cabos lá pra dentro. Vou colocar os cabos dos dois no par preto. Lá. Então, nessa hora, se o aterramento não tivesse para cá, fatalmente, se ele tivesse aqui, fatalmente você ia colocar a unidade por cima. Se você esquecer, depois tem que desmontar tudo. Bom, agora eu vou fixar os sextavados. Como que eu sei se está no alinhamento certo? É muito raro ficar no alinhamento certo, mas eu vou voltar ao alinhamento de fábrica. Se o alinhamento de fábrica não resolver, aí tem que rever as bordas, ver se as bordas estão maiores, está com zigue-zague, tá? Então se você notar aqui, ó, do lado direito do bloco, você tem esse furo e lá em cima você tem o mesmo espelhado aqui. Esse furo é o da trava do laser quando ele vem de fábrica. O alinhamento dele consiste em você tentar alinhar ao máximo o bloco com a lata inferior. Por exemplo, desalinhado, vou mostrar ele desalinhado. Filma o buraco. Você vê que você consegue ver a lata inferior lá, tá vendo? Uhum. Então você tem que deixar ele o máximo possível alinhado. Tá. Peraí, desalinhar aí. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. E aquele lá, a mesma coisa. Você diz o buraco centralizado, né? Centralizado. Centralizar a parte da máquina com o bloco. Certo. Tá? Se você não fizer isso, o que pode acontecer? Esse braço da unidade de avanço, ele pode não conseguir avançar os tamanhos acima de 30, avanço acima de 30. Se ele ficar muito distante, muito pra frente, eu já vi casos assim. O cliente acabou de trocar o laser, passou 2 semanas, mandou uma 20x35, a 20x35 ficava parada na unidade de avanço. Por quê? Quem colocou o bloco colocou muito pra frente, não respeitou a centralização aqui, ó. Tá? Então tem diversas formas. Se você perceber, aqui também tem, além desse furo que eu mostrei, tem o que você vai usar lá embaixo, tá vendo? Esse. Uhum. Você tenta centralizar os alens também. Se você mexer aqui, você vê que ele fica fora. Centralizar tudo, deixar é. ele... Esses três aqui bem centralizados. Tanto na parte inferior como lá de cima, na superior. Não pode ficar assim, por exemplo. Isso. Aproveitar que eu vi isso aqui agora, esqueci. Põe uma lacre aqui. Centralizou, lá em cima também.
Mexeu em cima para centralizar, olha de novo no de baixo, tá? Porque às vezes sai. Centralizei, então vamos voltar às arruelas. E aqui mesma coisa também? Mesma Dá uma coisa. centralizada em Isso, tudo, mesma né? coisa em tudo. Tá. Mas o importante mesmo é aqui. Mas na... Se aqui ficar meio fora, aí você pode ajustar no zigue-zague, no centro de exposição, que ela vai aceitar numa boa. Na verdade, tudo, né? Você tem que desmontar, depois você tem que montar alinhadinho, né? É, você tem que ter os seus critérios, né? Tudo que você monta desalinhado, Isso assim de são... qualquer jeito, né? É prática, é tempos e tempos que você vai, pega um probleminha aqui, outro ali, coisa que você vai deixando pra trás, aí você vai lembrando, ah, bom, foi isso, então você tem que criar um seu tutorial aí na sua mente. Beleza. Também não precisa estrangular o parafuso não. Bom, fixei o laser, tá fixado, vou voltar. Essa chave, que número que é? 13. 13. Vou voltar a tampa aqui no lugar. Só para ela não correr o risco mais, né? Deixa ela aqui. Agora vai ser a hora que eu vou colocar o bloco de exposição. Esse aqui. Vamos devolver ele. Então, o pino guia e os cabos para os fundos. Você vai pegar ele mais ou menos nessa posição aqui, ó. Eu geralmente faço assim. Dá uma abraçada aqui para tomar cuidado sempre, porque tem sensor, tem cabo. Então tenta pegar de um jeito que você não encoste em nada, só na lata. Tá? Nessa hora você vai ter que sentar mesmo. Então a minha preocupação na hora que eu encaixar aqui, a primeira coisa é colocar o pino guia lá, na lâmina. Eu seguro ele aqui, eu vejo, sinto que ele tá aqui. Pronto, eu já sei que ele tá lá. Contato. Agora eu venho aqui na parte da frente e posiciono. Daqui você não consegue fazer mais nada. Eu vou ter que olhar por cima agora. Por quê? Eu tenho esse pino guia aqui na frente e o pino guia lá atrás. Tá? Nessa hora que você for correr a mão aqui, sempre cuidado para não bater no vidro do laser. Esse pino guia, eu vou encaixar ele aqui em cima. Agora é na parte de cima. Eu vou posicionar, você vai ver que o pino guia vai ficar no meio dos parafusos Allen, automaticamente, ó. Foi? Foi. Olha nos fundos para ver se também tá lá. Também. Também? Então, encaixou. Aí agora eu preciso dos Allen, esqueci de pegar. Peraí que eu pego. Aqui, ó. Uma arruela e um Allen. Vou te dar um pulo Só aqui, um, peraí. Só um conjunto. Pronto. Essa é a técnica de colocar sozinho. Se você tiver uma pessoa para te ajudar, melhor ainda. Então eu vou só... Já encaixou, tá vendo? O pino tá lá no meio, centralizado. Eu vou colocar o parafuso. E também preciso da chave agora. Peraí. Não cometer esse erro que eu tô cometendo de deixar as ferramentas longe. Sempre deixar perto. Coloca aqui.
Aperta um só. Só para você poder trabalhar livre. Apertou um, você já pode apertar o outro de trás, pelo menos mais um aqui atrás, porque senão o pino ele vai para baixo. E agora a gente coloca o resto. Então, os parafusos eles têm que entrar livre, tá? Se você tiver com resistência exagerada para entrar, Tá torto. alguma coisa tá errada. Tá torto. O arroz que entrou errado. É, se você forçar, você espana. Ops. Essas horas sempre é bom você ter a pinça. Você vem para dar um aperto melhor, coisa leve, tá? Sem estrangular. Pronto. Esse aqui faltou um pouco. Então a gente fixou no bloco, agora é hora de ligar os dois cabos, não esquecer. Se você esquecer de ligar esses cabos, na hora que você ligar a máquina, ela vai dar papel na impressora, erro no motor de alteração da pressão 3, 2, esse tipo de erro que dá. Porque você não pode esquecer de voltar os cabos, tá? Eles têm tamanhos distintos, então é difícil você errar. O menor vai nos fundos. Certifica que encaixou direitinho. Bom, encaixou aí. Próxima etapa, você já pode voltar à unidade de avanço. Ela tem só parafuso de sustentação, não é apertado nem nada, é só encaixe. Tá dos dois lados, né? Eu coloco ela, sustento ela aqui e aqui. Bom, você viu que eu tirei essas peças e foi bem mais fácil de trabalhar. A unidade do elevador eu vou, mas eu não vou esquecer de puxar os cabos para cá antes. Mesma coisa, ó, tudo encaixe. Encaixo aqui e os dois de baixo. E aí só depois se encaixou que o parafuso. Outro cuidado que tem que tomar, esse parafuso que eu vou apertar aqui, que é o único que a gente solta, ele tem um anel de espaçador. Toma cuidado para não perder. Pode fechar. Esse aqui é o 20. A gente mexe depois. Agora é a parte mais fácil.
Só reconectar. Só ir reconectando tudo. Ó, lembra que eu falei do laser vermelho, do aterramento? Uhum. Quando vem um bloco novo, eu nunca mando. Então você tem que pegar o Tem que original. pegar o original. Que é o do cabo 1532. Então eu vou começar justamente por ele. Parafusar. (1532). O aquecedor do laser, que é o J855, que vai do lado da ventoinha, que é o mais difícil, naquele conector ali embaixo. Uma pinça dessa com a ponta torta é o mais indicado. Até hoje eu não encontrei nada mais fácil. Eu seguro o conector com a pinça, ó. Certo? E aí eu venho com o cabo posicionado, né, do jeito certo, com a trava virada para baixo. Tem que ter jeito aqui agora, porque é muito... Aí, pronto. Clicou. Dá uma puxadinha para certificar que ele realmente ficou no lugar. Arrumar as braçadeiras. Reconectar as ventoinhas. Os ventoinhas, se você perdeu a posição, que geralmente, tá vendo? Esse aqui já não tem mais a etiqueta. Você não sabe qual que é qual é o 25, qual que é o 24. Não tem problema você ligar qualquer um, porque a alimentação vem tudo do mesmo ponto. É só para acionar a ventoinha mesmo. Liga as duas. Vai ligar as duas, Tá aí. Vamos voltar ao cabo 1539, que é o cabo colorido do espelho poligonal. Vamos ligar o sensor de temperatura da unidade, que é o 1526. Ele geralmente fica um pouco escondido, aí você tem que prestar atenção, porque ele fica aqui, ó. Ele vai junto com o conector 1522 aqui da placa Laser Control, fica só com esse toquinho aqui pra fora, tá? 1526. Liguei. Pronto, agora eu fecho tudo. As abraçadeiras, que eu não vou mais usar aqui. A alimentação do laser vermelho, 1540. Vai do lado do canhão. Aqui. Tá? Esse é o circuito do laser vermelho. Bom, esse bloco você pode achar estranho, o outro não tinha isso. Isso é o que diferencia os tipos de laser, tá? Lembra que aquele laser que eu tirei é um laser tipo B1. Ele começa com o número de série aqui, ó, A830 aquele. Esse começou com B2000, porque esse é um FF, esse bloco era um FF. Como eu não tinha um bloco B1, eu converti ele para um B1. Isso aqui vai ficar sobrando, você não conecta, tá? Provavelmente o laser que eu vou te mandar vai ser assim. Se bem que você vai trazer o original para mim, né? Mas enfim, nenhuma eventualidade de você estar tirando um FF, colocando um B, geralmente a gente substitui uma placa e o laser que vem assim, a gente só enrola o cabinho aqui, ó. Pra que serve esse cabo aqui? Esse cabo aqui nada mais é que o número de série do bloco.
para você poder conseguir visualizar pelo programa. Só isso. Ele tem um chip de dado ali dentro, que dentro desse chip tem o número da versão desse laser. Número de série e versão. Então vamos ver aqui. Reconectar o sensor de sincronismo. Bom, eu sugiro que você primeiro conecte ele, que é o 1515, e depois você aterra ele no devido lugar aqui. Aí não deixa o aterramento entrar embaixo da placa. Aí só depois que você fizer isso, eu sugiro que você ajeite. Se você estiver pingando suor igual eu tô aqui, não deixa pingar. Rola uma toalha na cabeça. Rola a toalha aí, uma touca, sei lá. Pede pro cliente Um secador de cabelo. coloca o ar em 20 graus, sei lá. Então tá aí. Agora é a hora que eu volto também os cabos dos A11. Esses aqui são os cabos de acionamento do A1. E os aterramentos. A gaiola. Já tiro elas daqui. Bom, deixo elas aqui. Vou ligar os lasers, tá? Verde com o número de série, azul com o número de série, tá? Olha o tamanho. Se orienta pelo tamanho. O cabo azul é maior. Na máquina, na máquina também tem a bolinha azul em cima da placa aqui e a bolinha verde para indicar qualquer cor. Não tem como errar, tá? Como eu falei, nessa etapa aqui você vai conectar nenhum dos dois conectores no menor, que seria o da direita. Tudo com carinho. Se não tiver entrando é porque provavelmente está errado. E aí não força. Aqui. Pronto. Aqui tá fácil porque os A11 já estão soltos. Tem lugares que o A1 fica preso. Aí eu sugiro que você solte. E agora reconectar os A11. Azul. Só conectar e girar. Verde. E vermelho. É o mais difícil de colocar porque os cabos são mais restritos e mais curtos. Aí sugiro que depois que você conectar tudo, você dá uma geral, olha de novo com atenção, vê se colocou os A11 certinho. Antes de ligar a máquina, não quer dizer que você vai ligar e vai danificar nada. É muito difícil danificar você ligar cabo invertido aqui, isso tudo coisa de tensão baixa. Principalmente os BNCs, que não tem nem é sinal de frequência. Então, os erros mais comuns aqui na montagem é inversão dos cabos aqui. Geralmente quando as pessoas tiram a ON, inverte esses cabos, os cabos de acionamento do A1, inverte vermelho com azul e tal, e aí liga, dá erro de sincronismo, ou inverte os BNCs aqui por eles serem parecidos, né? Inverte a saída com a entrada e vice-versa. Inverte cores. Então, antes de ligar, faz uma verificação em tudo aqui e tal, tá tudo certo. Não tô dizendo que eu vou ligar agora, porque ainda faltam algumas coisinhas aqui. Vou reconectar a gaiola. Essa etapa aqui eu sugiro você não apertar até o fim não. Deixa ele um pouquinho frouxo. E você tem que colocar
tampa, que é o a gente chama de light tight, que veda a luz aqui do... Lembra que ele é só de encaixe, tá vendo? Ó? Ele vai encaixar nesse parafuso e nesse parafuso e apertar agora. Não esquece de apertar, porque se vazar a luz vai ver lá fora. Pronto. E agora, por que eu disse para não apertar aqui a parte esquerda da gaiola? Porque senão depois você não erra o furo aqui, ó, e não consegue apertar, vai ter que soltar lá, perde tempo. Aí aqui já pode apertar. É isso aí. Esse é o jeito o jeito recomendado de se trocar um laser. O bloco. Elimina o bloco antigo, defeituoso, faz a limpeza das ventoinhas, uma limpeza geral na medida do possível com aspirador de pó, passa um paninho. E as atenções que você tem que ter aos cabos, tudo isso que foi dito no vídeo. Acho que fica bem explicadinho, né? Pra você poder entender, beleza? É isso. Pode fechar agora e ligar a máquina. Fazer se você quiser fechar, parar o vídeo, a gente vai fazer um outro agora explicando o que tem. A gente ligou a máquina, né? A única coisa que a gente fez depois de abaixar a tampa foi voltar aqui o monitor, o scanner, voltar a esteira de separação de ordem e ligou a máquina. A máquina voltou, ligou. Então, vou mostrar agora quais os ajustes são necessários para poder finalizar a troca do laser. Toda vez que se troca um laser, o essencial é fazer o ajuste inicial com a senha técnica. Porque o ajuste inicial, ele vai fazer um cálculo. Na primeira imagem do ajuste, ele faz um cálculo exatamente dos pontos do laser, da espessura do raio do laser, que é o ajuste da intensidade da luz. Então, a gente tem que entrar com a senha técnica. A senha técnica tem no meu site, se você quiser entrar no site www.laser.com.br, clicar na bandeirinha que tem superior, a bandeira inglesa, que vai traduzir o site, ele redireciona para o site dos parceiros que a gente tem lá na Rússia. E na página tem lá o password, sempre atualizado, tá? Como eu não vou entrar agora, eu vou calcular ele aqui, também tem um jeito de calcular, você já deve saber. Hoje é dia 21, né? 21. Bom, então a senha hoje é 6823. Então eu tenho a senha. Já calculei, a senha é 6823. Como que eu vou entrar em modo de serviço? Que essa é uma dúvida também que muita gente tem. Quem não sabe entrar no modo de serviço, entrar na parte de ajuste da máquina, né? Que é a parte que a Noritos também não ensina. Os técnicos da Noritos sabem. Então você vai na tela de impressão, você vai clicar a tecla F do tecladinho. Aí vai aparecer o menu, né? Funções menu, você vai clicar em menu. Nessa tela menu, do jeito que está aqui, é só você pressionar a tecla F, segurar pressionada e em seguida apertar -1 e digitar a senha no browser. 6823. Não aconteceu nada, aparentemente, mas apareceu aqui, ó, modo de serviço na aba da janela. Então você está em modo de serviço, modo técnico. Então, continuando em extensão, Aqui, ó. Tô achando melhor. tá muito Tem um legal. negocinho aqui, Legal. o mouse não funciona esses negócios. Bem, Vai daqui. só dei um corte no vídeo aí para poder desligar o flash. Tava tendo reflexo na tela. Então vamos lá, passo a passo. Vamos voltar do começo. Eu entrei em modo de serviço com a senha técnica, né? Então vamos lá em F, menu,
nessa tela aqui foi onde eu inseri a senha técnica. Pressionando o F e apertando o -1, vai aparecer o browser para você digitar a senha. Digitou a senha, vai aparecer o modo de serviço na janela do Windows. E agora a gente vai continuar clicando em extensão, ajuste. E aí, no modo de serviço, vai habilitar as funções técnicas, que vão estar sempre descritas em caracteres vermelhos. Então a gente vai fazer o ajuste inicial, que é esse aqui de baixo. Bom, a configuração de papel é a mesma, não vai mudar nada. Então eu vou dar Yes aqui, ó, executar. Nessa etapa aqui ele pede para ler os dados iniciais. Não precisa ler os dados iniciais. Dá o pass, que eu não quero ler. Aqui eu vou dar Yes para registrar, já está registrado, é só para garantir. Vou dar um pass próximo. E aí vou dar o Yes. Ele vai registrar o ajuste inicial com o Heptacolor Royal, que é o único papel que tem registrado aqui na loja. Então, nessa etapa, ele já está fazendo o ajuste inicial. Daqui 5 minutos vai sair a cópia de teste, para a gente poder ler no Magazine, ou no colorímetro. E a partir desse momento é muito simples. É pegar a cópia que vai soltar na estufa, ler no colorímetro, verificar, dar uma verificada nos valores, se está de acordo, né? Se a cópia está, por exemplo, essa cópia, não é essa cópia, tá? Mas só vou dar um exemplo. Se os tons de branco, degradê e os pretos estão normais, se não está deslocando cor nem nada, tá? Então se for alguma coisa assim, próxima a isso, não que tem que ser dessa cor, isso aqui vai depender da potência de ajuste do laser. Mas se tiver com um aspecto assim, com esse degradê, com esse preto, basta ler. E aí vai lendo, dando Yes e lendo 8 cópias no total para poder fazer o ajuste. São 4 cópias do ajuste de cinza, de gama, né, de branco e preto e tons de cinza, uma cópia de balanço de preto e 3 cópias de gama colorido. Tá? Na última, que é amarela, gamas amarelos, leu, a gente volta para mostrar o que tem que ser feito. Finalizou o ajuste inicial, foi feito no papel 15 Royal brilhante. Quando o ajuste inicial finaliza, né, você já leu a cópia do ajuste da intensidade da luz da exposição, que é a primeira. Vai dando Yes, vai soltando as próximas, até ela sair uma cópia cinza, mais próxima do cinza possível. O ajuste do balanço do preto e as 3 gamas, na sequência que está aqui. Terminou de ler a última, aí a tela que vai aparecer é a tela do ajuste inicial, avisando que a calibração do gama do papel, o registro foi executado. Você vai dar Yes. Você aguarda um momento. Aí eles falam que o perfil foi atualizado. Então, ok. Bom, vamos aqui no ajuste eu fiz o ajuste inicial, agora vamos no ajuste do laser. Ajuste e registro da especificação do papel. Então eu fiz o ajuste do Royal 15 brilho, tá? Se existir algum outro papel a ser registrado, por exemplo, Supra Endura ou Fuji, então você tem que selecionar ele na tabela, posição 2, na próxima posição, selecionar ele na tabela. Digamos que eu tenha que registrar o Crystal Archive tipo 2, que é o Fuji, no tamanho 20. No tamanho 20 brilho, tá? Eu daria Yes, selecionaria ele, configuraria na posição 2, né? Tem que atrelar aqui embaixo a bitola do papel em relação ao canal 2. Vou dar Yes para registrar. Ele vai dar essa mensagem: os ajustes foram alterados. É só dar Yes. E aí clicar aqui nesse botão de ajuste e registro da especificação do papel. Selecionaria o Fuji, se fosse o caso. O mouse não está muito legal. Tá vendo que está com tracinho? O primeiro está ok. É o Royal que eu já registrei, então esse eu não mexo mais.
Aí eu passaria para o 2, selecionaria e daria yes próximo. Como aqui eu não tenho papel, só estou fazendo para exemplificar. Tá? O que aconteceria? Sairia também 8 cópias iguais àquelas, intercaladas. Entre sair na estufa, ler no colorímetro, dar yes e sair até a 8ª, que é a de gama. Mesma coisa, muito parecido o ajuste. Então não vou fazer porque aqui não tem esse papel, eu vou zerar de novo o canal. E agora, como não tem mais o que fazer aqui em registro de papel, a gente vai registrar os magazines das outras bitolas. Então, registro do magazine, sai da tela de especificação do papel e vem na de baixo. Ajuste e registro do magazine. Esses são os papéis que tem aqui. 12 brilho, 12 fosco, na coluna do fosco. Então aqui é a coluna de brilho e fosco. A 3 e 4 é muito raro eu usar. Então vamos lá. Uma troca de laser não vai trocar de papel, os papéis já existem. Então eu só vou clicar aqui em ajuste e registro do magazine. Vai aparecer essa tabela. Eu vou mandar registrar o 12 brilhante. Vou pegar ele aqui no magazine. Opa, sem pegar. Deve ser esse. Vou colocar ele aqui na bandeja. Alarmezinho aí, vamos ver se... Vamos ver se ele vai. Esses magazines estão bem usados. Esse não vai mais... Esse não vai dar alarme, não. A diferença é que nessa máquina, na 32, na 33, nessa etapa aqui de registro de magazine, ela deixa registrar até 3 por vez. Então ela vai liberar o 12 e vai voltar para a tela para eu selecionar o próximo papel. Então é mais rápido. Na 37 e na 38 isso não acontece. Porque o colorímetro é na saída da estufa. Então, vou avançar? Não, não vou avançar. Esperar ela liberar essa, para eu mostrar que tem a possibilidade de já colocar um outro papel e até um terceiro. Então isso deixa o ajuste bem mais rápido. Foi o 12 brilhante, apagou a porta, a luzinha da porta, você pode abrir a porta, e voltou para a tabela para você escolher um outro papel. Então eu mandei o 12 brilhante, ele nem aparece mais aqui porque ele está em processo de configuração, né, de ajuste. Então agora eu vou mandar o 20 fosco. É esse aqui. Deixa eu trocar o 12 pelo 20, troquei. Vamos executar. Ela vai imprimir e vai voltar uma terceira vez. A luz de novo do terceiro, para o 20 fosco, e voltou para a tela de impressão. Então a gente vai selecionar agora o papel 15 fosco, dá yes. Ela vai pedir para trocar. Eu acho que o 15 fosco é esse aqui de 20. Não está com a nomenclatura. Substituiu. É isso mesmo. Então é isso aí, esses três. Então a gente está mandando 3 de uma vez. O 12 brilhante, o 12 fosco e o 15 fosco. Certo? Agora a gente espera sair e vai lendo cada um. Como que a gente vai se orientar qual que é qual? O primeiro sempre vai, o que foi o 12 brilhante, ele sempre vai sair com a tarjeta cian. O segundo, que foi o 20 fosco, vai sair com a tarjeta amarela. E o último, que foi o 15 fosco, vai sair com a... Desculpa. O segundo é o 20 fosco, vai sair com a tarjeta magenta. E o terceiro e último, amarelo.
as 3 cópias do registro do Magazine que a gente mandou. Saiu o 12 brilhante, azul, a ordem certa é essa, o 20 fosco, magenta, e o 15 fosco, amarelo, tá? Não tem como errar porque ela permite você soltar só 3 de cada. Na terceira que você manda, que no caso foi a 15 fosco, o amarelo, ela já te encaminha direto para a tela de leitura. E aí ela pede para você inserir de acordo com a cor da ordem que você mandou. No caso foi o 12 brilho. E agora eu vou ler aqui no colorímetro. Tá, o que vai acontecer a partir daqui? Se o colorímetro ler e achar que as condições de cor tá aceitável, ele já libera para você ler no segundo papel. Se não, ele pede para você colocar o Magazine do 12 brilhante para mandar uma segunda cópia para melhorar a gama, né? A gama do papel. Enfim, o que você precisa fazer agora é só seguir o passo a passo da tela, não tem como errar. E terminar se tiver mais papel para registrar, voltar lá saindo dessa tela, vai voltar para o registro do Magazine, clicar de novo no botão de registro e registrar o restante que falta. E é isso, terminou isso, ainda falta a gente fazer o alinhamento fino do laser. E aí a gente volta daqui a pouco. Finalizamos aqui o ajuste dos papéis. E agora o último ajuste, que é o ajuste do alinhamento fino dos lasers, que tem que ser feito para evitar desfoque nas imagens. Todo laser, quando é novo, por mais alinhado que ele fique no laboratório, no balcão, na bancada, ele vem com um desalinhamentozinho bem leve que você consegue perceber olhando nessa seta. Aí está bem sutil mesmo, tá? Do lado direito eu consigo perceber um halo meio azulado e, como resultado, do lado esquerdo eu vou conseguir um amarelado. Então, isso aqui a gente consegue resolver aqui, ó, pelo próprio software. No modo de serviço, a gente já está no modo de serviço com a senha técnica. A gente vai em F, menu, extensão, manutenção, ajustes diversos. Ajuste mecânico da impressora. E aí vem aqui em ajuste da posição da exposição. Esse aqui, ajuste da posição da exposição. Esse ajuste aqui é legal fazer no tamanho maior, no tamanho 20, por exemplo. Vou trocar aqui e colocar o 20. Fosco. Aí vou apertar a tecla F e mandar uma cópia de teste, tá? Vai levar aí 5 minutos para sair a cópia de teste. Quando eu voltar aí a gente continua explicando, tá bom? Faz o ajuste. O ajuste da posição da exposição é alguma coisa assim, vai sair assim no tamanho 20. Essa cópia tá meio estranha, porque tá com sujeira na máquina ainda, então tá saindo essas tarjas amarelas, sujeira, mas vamos lá. Bom, eu mandei a cópia de teste. A cópia de teste, ela vai servir como parâmetro para eu identificar em que ponto do bloco B o magenta está mais alinhado com o azul, com o cian, e o amarelo também, tá? Então, esse é o meu parâmetro. Eu vou descobrir e vou inserir o valor no programa da Noritsu. Como que eu sei que esse aqui é o parâmetro? A seta aqui, ó, ela tá azul. Então essa é a minha referência. Depois eu explico por quê. Então, aqui no programa, vamos no programa para ficar mais fácil. Na tela do programa, ele está falando aqui para mim, ó. Tudo isso aqui é muito confuso de entender, tá? Tem tradução, então eu vou tentar explicar aqui da melhor forma, né? Levando em consideração que toda essa tradução aqui feita no programa não tá boa. O bloco B, nesse primeiro balãozinho, na primeira caixinha e na segunda caixinha, ele diz aqui que para você verificar a imagem cian e magenta. Ele quer dizer que você quer, para você procurar na cópia de informação em que ponto o magenta se alinha mais com o cian, tá? Para o primeiro e o segundo bloco. Então eu vou olhar na cópia de teste aonde que o magenta está mais alinhado com o cian. O ideal aqui é você ter uma lupinha.
beleza? Eu vou olhar aqui mesmo no olho, que dá para olhar no olho tranquilo também, se você levar em consideração não só o que você encontrar alinhado, mas as adjacências, você consegue alinhar no olho também. Então, para mim aqui, o menos 1G, esse ponto aqui, está mais alinhado. É onde o cian está mais alinhado com o magenta. Então, eu venho aqui no programa, já está menos 1, no primeiro balãozinho aqui. Então, agora eu venho aqui e só mudo de B para G. Pronto. Os dois de baixo, onde está 0 e, é para você fazer a mesma coisa, porém o amarelo com cian agora. Então eu vou olhar aqui na cópia, o amarelo com cian. Menos 1E é o passo que, na minha opinião, está mais alinhado, o amarelo e o cian. Então eu venho aqui e coloco menos 1E. Já acabou o E aí. Aqui onde tem dot mais 0 não, que é o valor gráfico do magenta, e o valor gráfico do amarelo, não mexe nunca, sempre vai ficar esse valor. E o bloco D1. O bloco D1 é a mesma coisa. É o alinhamento do cian com o magenta na primeira caixa, porém agora na horizontal. Tá? Então eu vou olhar aqui no bloco D1, na coluna do bloco, qual que é o campo que... Aqui é o 0 mesmo. Tá? Na minha cópia de referência está 0, então eu vou fazer a modificação aqui para 0. E agora o bloco D2, que é o amarelo com cian na horizontal. Que aqui está na posição 2. Então você vê que estava bem fora. Então terminei, o ajuste é esse. Eu vou registrar aqui clicando em S. E como eu tinha dito antes, seta azul eu usei como referência para poder configurar no programa, certo? A seta azul da folha. Agora eu vou clicar em F e mandar a confirmação da cópia de teste. E aí a gente volta explicando o que é a confirmação. Confirmação do ajuste da posição da exposição. A confirmação, ela tem a setinha magenta. Qual a diferença? Ela leva em consideração tudo aquilo que foi configurado no programa. Por que ela é a confirmação? Porque aqui no bloco C a gente vai analisar se tanto o magenta, o cian e o amarelo está perfeitamente alinhado. Se o bloco C estiver perfeitamente alinhado, as três cores, e o rodapé também, tá pronto o teste. É só isso. Tá pronto, o reparo está feito, os ajustes também estão feitos, e no final não esquecer de fazer o backup do que você fez, tá? Porque você pode usar esse backup no futuro, quando trocar um HD, quando der um problema na máquina. Então a gente vai sair aqui, ó, vai voltar na tela de impressão, a gente vai lá em F, menu, extensão, manutenção, lendo e gravando os dados. Todos os dados. Essa versão que eu estou aqui, ela está com a tradução ruim. Então, eu vou fazer a gravação da CPU para mídia aqui, ó. Todos os dados. Vou selecionar o HD, C, ajustar o caminho. Aqui no C eu já tenho a minha pasta e-laser. Vou criar uma pasta nova e vou escrever backup e a data de hoje, 21/1/2016. Vou dar yes, yes. Backup está feito, está pronta para imprimir, e lembrando que é legal você ir nesse diretório que eu acabei de criar e copiar essa pasta numa outra máquina, por segurança. E é isso aí.
a troca do laser é isso aí, gente, é muito fácil, demanda mais paciência e atenção. E muito obrigado pela atenção de vocês aí.